Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Bassinato, eu sou advogado, professor de Direito e hoje estou aqui para falar sobre down rounds, as avaliações a menor que as startups vêm sofrendo com as últimas modificações macroeconômicas. Vamos para o vídeo. O movimento de startups vem sendo muito bem falado ao longo dos últimos 5, 10 anos. Isso porque houve uma onda de investimentos, de inovações, produtos, serviços inovadores trazidos por essas instituições chamadas startups. São negócios inovadores que trabalham num ambiente de alto risco, ou seja, uma incerteza acentuada, tem um negócio repetível e escalável. Esse tipo de negócio precisa muito de dinheiro externo, ou seja, há um mercado de investimentos para esse tipo de negócio denominado startup. Aí então entram os fundos de venture capital. Esses fundos passam a investir seu capital a risco. Só que nos últimos anos nós tivemos um boom desses investimentos, que foram muito bem calibrados, o dinheiro fluiu por muitos dos nossos continentes. E aí então a gente teve uma perspectiva de rentabilidade agressiva. Investidores gostariam de rentabilizar seu dinheiro em 5, 10, 1000 vezes até, em razão de negócios escaláveis com um potencial exponencial para poder rentabilizar esse dinheiro. Nós estamos falando aqui de unicórnios, de empresas que podem escalar mundialmente, ou seja, atingir um número expressivo de consumidores. Porém, a pandemia trouxe um cenário extremamente adverso para os negócios. Nós verificamos que houve inflação, aumento de juros, e isso impactou de uma maneira profunda na avaliação dessas empresas. Isso traz para a nossa análise alguns fatores muito relevantes. A gente vai falar hoje sobre um item específico, que é a necessidade de capital das startups ao lado de um cenário adverso, em que uma startup captou um dinheiro de um investidor a um determinado preço, ou seja, um valuation, suponhamos, de 5 milhões de reais, e cerca de 2 anos depois ela precisa captar um novo dinheiro, ou seja, fazer uma nova rodada de investimentos, e aí então esse valuation não está mais a 5 milhões de reais, ele está a 3 milhões. E aí nós temos um problema. E esse problema está sendo vivenciado por inúmeros empreendedores, inúmeros founders, e é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Vejam o seguinte, pessoal, nas últimas décadas, nós verificamos que houve um interesse muito grande de investidores nesses negócios chamados startups. E podemos verificar também que a startup acabou fazendo com que muitos prestadores de serviço, muitos negócios passassem a entender esse novo modelo e aí diferenciar o seu produto ou o seu serviço para poder oferecer para as startups, inclusive a advocacia. A gente vai falar sobre isso em algum outro vídeo. Nós temos então uma análise centrada nestas startups. Isso faz com que muitos negócios passem a ser visualizados com bons olhos pelos investidores. Nós temos então startups, bons negócios que precisam de investimento, e do outro lado, investidores que querem investir nesses negócios. Negócios esses que irão rentabilizar muito caso deem certo. Nós temos uma estatística de que a cada 10 startups, 8 não sobrevivem. É uma estatística cruel. Porém, essas outras duas, ou até mesmo uma que sobreviva, pode compensar o portfólio geral de 10 investidas. Este é o raciocínio por detrás de um investimento em startups. O ecossistema de startups vem vivenciando ao longo dos últimos anos um boom de investimentos. Nós tivemos um cenário macroeconômico mundial propício à inovação, ao estabelecimento de capital de risco, tudo isso envolvendo fundos de venture capital e startups. Você que entende disso, comenta aqui embaixo e fala sobre a sua opinião sobre startups. Venture capital ou fundos de venture capital são modalidades de investimento em que investidores se reúnem por intermédio de cotas desse fundo de investimento que estarão sob a gestão de profissionais, os quais irão selecionar startups, investir nelas e aí então colher a sua rentabilidade.
Este cenário foi muito propício. Porém, os últimos 2 anos, principalmente em razão da pandemia, que acabou gerando um cenário inflacionário em todo o planeta, fez com que inúmeros governos tivessem que aumentar suas taxas de juros e aí então passou a não ser mais assim tão atraente investir em startups. Vamos entender por quê. Vejam o seguinte, se eu sou investidor, quero colocar um dinheiro numa startup, eu quero investir nela, eu acredito naquele negócio, vai gerar emprego, vai gerar tributos, vai gerar inovação. Eu então coloco o dinheiro nessa startup diretamente ou por um fundo de venture capital. Assim sendo, eu vou esperar que o valor que eu coloquei naquele fundo ou diretamente naquela startup acabe rentabilizando determinado percentual. 3, 4 anos atrás, no exemplo brasileiro, nós tínhamos uma taxa de juros de 2% ao ano. Ou seja, se você colocasse R$10 mil de investimento no Tesouro Selic, que é o investimento mais básico e mais seguro que existe, nós teríamos então uma rentabilidade ao final de 12 meses de R$200, você teria R$10.200. Já com o investimento em uma startup, a expectativa de retorno desse investimento é muito maior, cerca de 5, 10, 100, 1000 vezes o valor investido. Porém, com a subida dos juros, e hoje nós estamos falando aí num cenário de quase 14% ao ano de juros, hoje é dia 4 de julho de 2022, nós temos então uma fuga desse capital que estava na atividade de risco para locais em que esse capital vai rentabilizar e não vai ter tanto risco assim. Porque pensem o seguinte, em 3 anos, um juro a 14%, nós temos 3 vezes 14%. Ou seja, esse valor propriamente investido por um investidor vai rentabilizar um valor de 42% ao longo de 3 anos. Isso quer dizer o quê? O investidor vai optar por, ao invés de colocar o dinheiro numa startup e esperar que ela rentabilize 50% em 3 anos, o que é muito pouco se nós considerarmos o risco, e vai migrar esse valor para um investimento de baixo risco que vai trazer a rentabilidade esperada. E aí então nós temos um cenário adverso, em que as startups vão precisar ainda fazer rodadas de investimento, mas com esse cenário adverso, elas terão que captar talvez menos valor ou então um valor adequado para o seu prosseguimento como atividade, mas que vai ser vendido de uma maneira muito mais cara. O que quer dizer isso? Vamos pegar o seguinte exemplo. Uma startup, no ano de 2019, captou o valor de R$10 milhões por 10% de participação no capital social. Ou seja, o valor dela foi considerado de R$100 milhões, um valor super bacana. Nesse cenário, nós temos uma necessidade de capital de 2, 3 anos. Suponhamos no ano de 2022, essa startup precisou captar novamente para poder dar vazão ao seu crescimento. E aí então ela vai para o mercado e verifica que o mercado não está mais pagando R$100 milhões no valuation dessa startup, está pagando R$50 milhões. Nós temos aí uma queda acentuada desse valor de negócio. Vamos pensar o seguinte, será que o investidor que ficou para trás, que pagou 100 milhões no valuation, vai ficar feliz de saber que esse mesmo negócio, depois do seu investimento, está valendo a metade do que valia antes? Não vai ficar feliz, né? Portanto, nós temos que entender essa problemática e saber como que a gente tem que se portar em razão dela. Por isso que o vídeo de hoje, além de apresentar a problemática, estabelece as melhores práticas de abordagem para que você aí, empreendedor, empreendedora, founder, possa lidar com essa situação. Vamos lá então para as dicas que a gente vai dar hoje nesse vídeo. Dica número 1. Toda vez que alguém recebe investimento, eu costumo dizer sempre, inclusive nas minhas aulas, que essa pessoa está trabalhando com o dinheiro dos outros, está trabalhando com o dinheiro de terceiros. Portanto, trabalhar com o dinheiro de terceiros é muito bom, porque eu queimo o dinheiro do outro, porém, eu tenho que prestar contas. Eu preciso dizer para onde vai o dinheiro, gastar esse dinheiro com inteligência, de acordo com o planejamento que foi acordado. Aí, então, me surge esse dever de monitoramento do investimento que foi realizado. É muito comum que na relação com os fundos de investimento,
os empreendedores, as empreendedoras, acabem reportando bimestralmente, trimestralmente, aí a depender do fundo e do negócio, acabem reportando financeiramente o que está acontecendo. E vamos lá, se eu tenho que reportar a cada bimestre, a cada trimestre, faz sentido que o meu relacionamento com o fundo de investimento seja muito claro e transparente sobre 2 pontos em específico. O primeiro, do tempo que eu tenho ainda para poder gastar aquele dinheiro que está em caixa. E segundo, se eu já consigo vislumbrar na frente uma diminuição do valor do meu negócio. Por que acontece isso? Os negócios não passam a valer menos da noite para o dia. Claro, existem exceções, mas não é assim que funciona. Portanto, eu consigo vislumbrar, num cenário dos últimos 2 anos, como nós vivenciamos, um aumento acentuado da taxa de juros. Vai fazer com que o dinheiro do fundo migre, o dinheiro do investidor faça uma migração dos negócios de maior risco para negócios de menor risco. Portanto, eu já posso conversar com os fundos de investimentos que estão com dinheiro alocado na minha startup para que eles entendam esse movimento e como o meu negócio vai se portar diante da crise. Dito isso, nós temos o seguinte: eu tenho um relacionamento muito bacana com o fundo, eu reporto as minhas finanças, eu digo como eu estou gastando e aí evoluo no relacionamento. Dica número 2, eu preciso preparar o terreno. Eu não vou só reportar as minhas finanças, eu vou também mostrar como o cenário macroeconômico e o desenvolvimento de negócios de tecnologia pode impactar na atividade. Eu preciso preparar o terreno com o fundo de investimento, preciso preparar o terreno com os meus empregados, com os meus colaboradores. E aí então fazer com que essas pessoas entendam o que vai acontecer com o negócio. Esse momento de down round, que é essa diminuição do valor de negócio de uma startup, é muito delicado. Portanto, a comunicação efetiva vai fazer muita diferença. Eu sempre digo que hoje nós temos uma necessidade muito profunda de negociação. E a negociação perpassa por comunicação efetiva. Não só da maneira como eu comunico, como eu me expresso, mas também com uma escuta ativa. Ou seja, eu preciso entender o momento dos meus investidores, a rentabilidade que eles buscam, a atratividade desse negócio e também mostrar para eles que é possível que esse negócio seja desenvolvido no longo tempo. Dica número 3, eu vou revisar os meus documentos de investimento. E aqui a gente tem um ponto super bacana. Vejam o seguinte, toda vez que nós fazemos uma rodada de investimentos para uma startup, nós temos um número muito grande de documentos. E principalmente aqui no Brasil, nós temos um acordo de investimentos que vai dar origem a contrato social, um acordo de sócios, ou um estatuto social e um acordo de acionistas, e dentre outros documentos. É muito importante que o founder ou até mesmo o investidor revise esse documento para entender se já há nele uma previsão de uma diminuição de valor em rodadas futuras. Porque é muito comum que a gente, quando está fazendo esses documentos, passe a escrever sobre uma pergunta muito simples. Basicamente e se o negócio não der tão certo quanto a gente imagina? Porque percebam, quando a rodada é realizada, geralmente os founders têm uma visão muito positiva do negócio. Os investidores, claro, acreditam nisso e se não acreditassem, não investiriam. Porém, muita coisa pode mudar ao longo do caminho. E nessas mudanças, o negócio pode dar muito mais certo do que se esperava ou pode dar muito mais errado do que se esperava. E quando nós temos um cenário que acaba dando errado, como nós estamos vendo neste momento macroeconômico, as bases da resolução desse tipo de problema precisam estar escritas. Se ela está escrita, então, todos nós sabemos a regra do jogo. Eu, como advogado, sei, como assessor jurídico de fundo de investimento ou de startups, sei também. Esses gestores também têm conhecimento e assim sucessivamente. Nós vamos, claro, executar essa cláusula caso ela venha a ser necessária. Quarta e última dica. Por fim, então, nós temos que verificar se essa cláusula vai ser realmente utilizada na prática. Por quê? Nós conseguimos ver que muitos negócios acabam tendo uma diminuição de valor acentuada.
Houve uma notícia, essa semana inclusive, viu uma notícia de que uma startup acabou tendo que diminuir em 10 vezes o seu valuation. Percebam, agressivo. Se não me engano, ela foi de 69 bilhões de dólares para 6 bilhões de dólares. Vejam, aquele investidor que aportou o valor por 69 bilhões, e suponhamos, ele havia comprado 10% desse negócio, ele perdeu 10 vezes o seu valor. Ou seja, ele colocou dinheiro lá para que o valor rentabilizasse e ele, na realidade, perdeu 10 vezes o seu investimento. Isso é muito profundo e acaba gerando negociação, necessidade de verificação de cláusula. Por isso que, neste momento delicado, é muito importante que o empreendedor, o founder, como líder desse ecossistema que ele desenvolveu, coloque as pessoas na mesa, negocie de maneira profunda e estabeleça novos marcos para o negócio. Vamos para um exemplo prático. Recentemente, presenciei uma mudança completa de um negócio de tecnologia. Até o ano de 2019, esse negócio possuía uma direção. Em razão da pandemia, a pivotada que foi realizada foi de 180 graus, efetivamente. Portanto, o negócio que existia antes não existe mais praticamente. E aí, então, os empreendedores passaram a conversar com os seus investidores e disseram o seguinte: nós temos um futuro não muito bacana pela frente, muito diferente do que aquele que nós identificamos anteriormente. Portanto, o nosso negócio, que chegou a ser avaliado aí, no caso era 20 milhões de reais, nós entendemos hoje que ele não está valendo nem 10% desse valor. Porém, nós temos uma perspectiva de um novo negócio e gostaríamos de carregar esses investidores para esse novo negócio. Já desenvolvendo, então, não só a problemática, mas também a solução. E aí, então, como estratégia jurídica, o que nós fizemos? Encerramos a pessoa jurídica anterior, demos início a uma nova pessoa jurídica a partir de uma nova tese de negócio e também uma nova tese de investimentos. E aí, então, os investidores que haviam acreditado naqueles empreendedores passaram a fazer parte desse novo negócio. Nesse exemplo, nós temos uma perspectiva muito interessante que a gente sempre comenta no ecossistema de inovação. Quando alguém investe no negócio, ele não está investindo na ideia, ele está investindo nas pessoas. Por quê? As pessoas é que vão fazer esse negócio dar certo. A execução bem realizada que vai fazer seguir em frente. Portanto, o negócio, além de ter pessoas muito capazes, precisa desenvolver uma estratégia para o momento de crise. Porque quando está tudo bem, quando as coisas vão melhores do que a gente imaginava, sempre tem festa, sempre tem comemoração. Agora, quando não vai tão bem assim, aí a gente precisa ser maduro o suficiente para sentar, conversar e resolver. Principalmente porque nenhum empreendedor quer ter um litígio, uma arbitragem, algo que o valha. Nós queremos resolver as coisas, resolver as diferenças e aí então seguir em frente para poder desenvolver cada vez mais o nosso negócio. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e em breve nós vamos conversar um pouco mais sobre negócios, suas análises e suas estratégias. Muito obrigado, até mais!